Nesta quinta-feira, 5 de outubro, a Constituição Federal completou 35 anos da sua promulgação. E, para celebrar a data, o Congresso Nacional fez uma solenidade conjunta, Câmara e Senado, para falar desse dia e da Constituição Federal Brasileira. Entre os oradores a fazer uso da tribuna nesse dia estava o ministro do Supremo Tribunal Federal e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Na ocasião, ele falou sobre a democracia e invocou os parlamentares para, num trabalho conjunto, combater, porque ele disse, cupins da democracia, autoritarismo e populismo. Olha, com todo respeito, ver o ministro Alexandre de Moraes falar em democracia é um tanto quanto estranho. Eu não sei se quando ele fez essa fala de combater os cupins da democracia, ele estava fazendo uma autocrítica. Como que a gente pode falar em democracia plena e verdadeira no Brasil quando nós temos presos políticos, censuras a veículos de comunicação, desmonetização de canais nas redes sociais, prisões sem razões que justifiquem? O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é assustador. E aquela que deveria ser guardada, aquela que deveria ser a nossa carta maior, o nosso guia, a Constituição Federal, essa foi vilipendiada, rasgada, jogada ao chão e sapateada sobre. E o pior, por aqueles que deveriam guardá-la, protegê-la, o Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto que as pessoas perderam direitos elementares que rezam na Constituição. Esta carta que aqui está, está sempre sobre a minha mesa. A Constituição Federal, a nossa carta maior. Aqui dentro fala em harmonia entre os poderes. Não tem harmonia entre os poderes e nem sequer independência. O que a gente vem assistindo é o arvorar do Supremo Tribunal Federal sobre os demais poderes. Aqui na carta também fala em manifestação pacífica, organizada, desarmada. Esta é legal, mas hoje os brasileiros sequer podem fazer manifestação contra A ou contra B. No artigo 5º fala sobre liberdade de expressão. No Brasil está proibido criticar as podridões do sistema. Se você criticar, você é preso, condenado, processado, vai ter que ser humilhado, passando a conviver com tornozeleira no pé. Se não quiser ser preso e processado por fazer uso do seu sagrado direito constitucional, você tem que fugir do país, o chamado autoexílio, como muitos jornalistas estão fazendo. 35 anos de Constituição. Nós não temos o que comemorar. Nós temos é que lamentar e refletir. E descobrir que esta Constituição já era. Que precisamos de uma nova, que precisamos eleger um novo corpo de deputados e senadores para constituir uma Assembleia Constituinte e discutir uma nova Constituição, porque esta aqui foi rasgada, jogada ao lixo, jogada no lixo por aqueles que deveriam proteger. E por causa dessas pessoas, os brasileiros hoje vivem sob o signo do medo, incapaz de defender sequer os seus direitos, repito, de se manifestar, de se expressar. Basta ver o fato ocorrido, lamentável, o fato ocorrido no 8 de janeiro,
que por falta de provas resolveram prender quase 2.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, e o pior, o agravante, confinados num cárcere, todos no mesmo lugar, sem nenhuma prova robusta que justifique essa enxurrada de prisões. E a gente tem visto pessoas tomar 14 anos, 17 anos, 15 anos de prisão sem poder recorrer a nada e a ninguém, porque é o Supremo Tribunal Federal que está julgando. A última instância, não cabendo ao brasileiro recorrer. Isso chama-se autoritarismo, isso chama-se ditadura. Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com democracia. O maior sintoma de um sistema doente, antidemocrático, é o que estamos vivendo no Brasil, com censuras e presos políticos. Alguém disse um dia, numa democracia não tem presos políticos. Se há presos políticos, não há democracia. Por aí você vê a situação do Brasil. Com todo respeito ao ministro, a fala dele seria cômica se não fosse trágica. A fala dele não condiz com os seus atos.